bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e começamos, meus amigos, a terceira temporada da série dos Titãs. Estreou então os 3 primeiros episódios lá na plataforma de streaming da HBO Max dos Estados Unidos, só por lá, acredito. No Brasil não estreou, por mais que a gente tenha HBO Max. Possivelmente deve ser uma coisa, questão de contrato que eles têm com a Netflix, que é a Netflix que passa a série dos Titãs aqui no Brasil, né? E eu acredito que em outras partes do mundo também. Então acho que teve um empecilho contratual envolvendo toda essa questão aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Uma pena a gente não poder ter a estreia simultânea aqui no Brasil e no mundo inteiro dessa série que estava sendo bem colocada aí nas redes sociais, né? Tava sendo bem promovida. Até porque nós temos aí vários momentos importantes do universo do morcego até, né? Com Capuz Vermelho. Tem toda a questão que envolve aí o Jason Todd sendo o inimigo da parada toda, então enfim, né, tava chamando muita atenção, né. Então, vamos comentar aqui os 3 primeiros episódios, meus amigos, porque tem muita coisa pra falar aqui, hein, até porque temos alguns, talvez, probleminhas envolvendo aqui o nosso querido Homem-Morcego sendo retratado nessa série. Confesso que fiquei meio chateadíssimo aí com algumas coisas. Mas, antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. E talvez eu fale um spoiler ou outro aqui, tá? Não vou entrar em spoilers maiores aqui, mas talvez uma coisa ou outra dê uma escapadinha. Então, veja por suas próprias vontades aí, depois não me culpe, tá? Mas vamos lá. Então, os 3 primeiros episódios que acabaram estreando na plataforma de streaming são o primeiro, Bárbara Gordon, o segundo, Red Hood, Capuz Vermelho, e o terceiro, que é Hawk and Dove, Rapina e Columba. Então você já vê os focos que nós temos nesses episódios, né? O primeiro, então, em retratar ou colocar, né, a apresentação da Bárbara Gordon, a nossa comissária aqui de polícia em Gotham City. O segundo episódio aqui foca, então, no surgimento do Capuz Vermelho, aquilo que a gente já sabe, já estava sendo anunciado em trailers, então não é uma novidade. E ao mesmo tempo a gente vê, então, uma talvez resolução ou não do relacionamento que envolve, então, a Rapina e Columba. A dupla de super-heróis, ao mesmo tempo, um casal aí, né, que tinha seus problemas nas temporadas anteriores. Então, vamos estabelecer uma coisa aqui, né? Talvez um comparativo seja um tanto quanto errado fazer, mas às vezes a gente precisa fazer. Se a gente pegar a segunda temporada, a gente viu que o começo dela, né, quando estreou o primeiro episódio da segunda temporada, eles tiveram que resolver problemas colocados na primeira temporada para depois poder seguir com o que eles queriam fazer realmente na segunda temporada, que era apresentar o Slade, apresentar todo o problema que envolvia esse antagonista. O que a gente pode colocar aqui que talvez seja assertivo em relação a esse começo da terceira temporada aqui, né, é você não precisar resolver problemas colocados na temporada anterior. Então isso acaba trazendo aqui um pouco de frescor em relação ao que envolve os Titãs, né? Você não fica preso a conclusões que não foram feitas, né? A inconclusões de temporadas anteriores, você pode já seguir com o arco que você quer trabalhar aqui. Inclusive ele já começa, na verdade, ali com a cena do Jason querendo resolver os problemas com o Coringa aqui, né? Que é uma coisa que a gente já viu, inclusive, em trailers, né? Até o espancamento vindo do Coringa já foi anunciado em trailers. O espancamento que o Coringa faz no Jason Todd. Então você já começa direto ao ponto aqui, né? Do que é colocar o novo vilão dessa terceira temporada, que é o Capuz Vermelho. A série não perde tempo em relação a isso. E talvez uma das coisas que me chama a atenção de uma maneira negativa, talvez, é como a série, ela meio que se, talvez, contradiz em relação a como funciona todo esse relacionamento, toda a integração desses personagens, relacionamento entre eles mesmos, né? Porque quando a gente foi vendo as temporadas aqui dos Titãs, a apresentação do Jason Todd como Robin, o Dick conhecendo ele na primeira temporada, o Jason indo conhecer ou fazer parte dos Titãs, né, e ter todo o problema ali com os Titãs para ele deixar o grupo, você viu que o lapso de tempo em relação a tudo isso ele foi meio curto até, né? Você vê realmente ali o personagem se entrosando com o universo do morcego já no comecinho assim, sem dar tanto tempo para ele ter uma espécie aí de atuação forte em Gotham City, talvez, uma coisa que fizesse ele se relacionar bastante com outros membros aí, né, de Gotham City, como por exemplo a Bárbara Gordon. E o que acaba me soando meio estranho aqui é quando a gente vê, quando as pessoas citam Jason Todd, o fato de parecer que o garoto tá há mais de, sei lá, 5 anos já atuando em Gotham City, ter todo um passado gigantesco envolvendo o seu combate ao crime. E isso pra mim não faz muito sentido se você pegar as temporadas anteriores. Parece que eles quiseram assim tentar consertar alguns rumos que eles não conseguiram colocar nas temporadas passadas para você acelerar esse lance do Jason Todd e se tornar o Capuz Vermelho. Isso acabou me tirando um pouquinho do que envolvia os sentimentos e a própria perda do Jason Todd, porque assim,
acontece aqui de supostamente o Jason morrer. E isso é uma coisa que fica por cima, a gente não sabe realmente se ele morreu ou não. A gente não vê um cadáver, a gente não vê um corpo do Jason Todd, a gente vê alguns detalhes ali, mas que no grosso modo tudo fica meio em passant. É um mistério que está sendo criado para essa temporada, né? Como é que o Jason morreu, se ele realmente morreu, e se ele voltou à vida ou não. Ou são outros detalhes que envolvem a ressurreição dele, né? Então você criou todo um mistério aqui. Mas a maneira como as pessoas veem, então, a morte de Jason Todd, ela me pareceu muito inverossímil, sabe? Por tudo que foi criado nas temporadas envolvendo essa figura. Quando você vê, por exemplo, a Bárbara Gordon falando dos sentimentos que ela tinha pelo Jason Todd, não no sentido amoroso, mas sim no sentido de, tipo, ver ele como parte da Bat-família, você não sente realmente uma profundidade naquilo. Você fica pensando, pô, mas o garoto mal chegou e você já, sei lá, ama ele, considera pra caramba, tem toda uma história com ele. Muito estranho isso, sabe? Então essa correria que a série quer fazer aqui em colocar o Capuz Vermelho já, né, colocar o Jason como vilão, me soa muito fora de uma construção que poderia ter sido gradual, assim, sabe? Talvez se fosse uma quinta ou sexta temporada para colocar o Capuz Vermelho, talvez uma quarta temporada, colocar mais uma temporada para construir um Jason aqui problemático, você conseguiria colocar mais sentimentos, né, em relação à perda desse personagem. Mas aqui o negócio ficou talvez um pouquinho forçadinho. A própria morte do Jason Todd não é algo gigantesco, não é algo grandioso, não é algo assim que chama muita atenção. Se você especificamente viu o trailer da terceira temporada dos Titãs, basicamente você já viu exatamente o que é a cena. Não espere muita coisa daquilo, não espere algo que você vai se embasbacar em relação a essa transposição do quadrinho para a série. É uma coisa muito rápida, uma coisa muito batida, você não vai ver o Coringa sendo ali um personagem gigantesco para essa série. É tipo que nem quando a gente viu lá em Birds of Prey, ou a série da Mulher Gato, como era estabelecido aqui no Brasil pelo SBT na dublagem, né? Onde a gente via o Coringa atirando na Bárbara Gordon para alejar ela, né? É quase a mesma coisa. Eu acho que, na verdade, a morte do Jason Todd mostra muito menos o Coringa em comparado com a série Birds of Prey, onde o Coringa ainda aparece meio que desfocado, mas o rosto aparece. Aqui nem isso. O Coringa realmente ele é só uma perninha aparecendo, talvez um corpo de longe e tá bom, não tem nada demais. Então pra quem tava esperando aí um morte em família forte, algo do tipo, esquece, não é muito essa vibe não, meus amigos. Inclusive, esse é um dos pontos que eu coloco. Fica corrido tudo aqui, né, a transposição dessa saga, né, desse arco de histórias que é muito famoso pra série, pois é realmente um negócio muito pequeno, muito pequeno. Então esses momentos que a gente estava esperando bastante, algumas pessoas esperavam em relação ao Jason aqui, né, e tudo que envolve esse quadrinho famoso, pode decepcionar um pouco o público que estiver esperando algo grandioso. Então é um ponto de destacar, né. O episódio em si, o primeiro episódio, ele na verdade, ele coloca o Batman sendo uma das figuras talvez um tanto quanto antagonistas aqui, dentro do seu envolvimento com os outros personagens que são talvez um pouco mais protagonistas, como o Asa Noturno, o Dick Grayson, e a própria Bárbara aqui, né. A Bárbara ainda é coadjuvante, mas de qualquer maneira ela tem muitos problemas envolvendo o Bruce. E o Bruce Wayne aqui, na verdade o Batman, é colocado como uma figura que eu achei que eles já tinham superado. Eles estão colocando o Batman aqui como um grandíssimo filho da mãe. Assim, muito pior talvez que a primeira temporada, onde o Batman já era um cara muito problemático. A segunda temporada eles aliviaram isso. Eu achei que eles tinham até resolvido esses problemas da relação do Dick com o Batman, mas na terceira temporada aqui, ou melhor, no primeiro episódio da terceira temporada, o negócio é tenso pra caramba. O Batman realmente tem muitos problemas, mas muitos problemas mesmo, problemas emocionais, problema da violência dele. Tem alguns momentos aqui que você fica, caraca, o Batman realmente fez isso, pelo amor de Deus. Eles conseguiram destruir bastante o que é a figura do Batman, sabe? O que é a figura do super-herói Homem-Morcego, que é uma coisa que eu não entendo. Você já tinha feito uma boa construção disso, desse arco na segunda temporada, né? Por que você volta de novo a abordar o Batman dessa maneira? Você meio que joga tudo que o Batman queria ensinar pro Dick na segunda temporada no lixo, na verdade. Você realmente destruiu toda essa construção que fazia sentido aqui na série dos Titãs. E quando eu vi que o Jeff Jones fez parte dos escritores do roteiro do primeiro episódio, eu entendi por que eles colocaram o Batman dessa maneira, né? O cara realmente gosta de azucrinar o Batman e colocar o personagem como o pior tipo de super-herói possível, né? Na verdade, não colocar como super-herói, colocar como um vilão mesmo, praticamente. Porque a maneira que o Jeff Jones aí aborda o Batman, porra, é sacanagem, bicho. O cara realmente, ele fez o pior Batman possível, assim, da maneira como ele retratou
a relação dele com o Dick Grayson, com a Bárbara e assim por diante. Eu realmente fiquei chateadíssimo com como eles retrataram isso. Porque, de novo, uma evolução que se perdeu dentro do que eles estavam construindo nas temporadas anteriores. Então não faz sentido pra mim. De qualquer maneira, a introdução dos dois personagens aqui mais novos, né, que é a Bárbara Gordon e o próprio Tim Drake, eu acho que foram boas introduções. Eu gostei da Bárbara como comissária, ela tem uma pegada um pouco mais tensa envolvendo a sua relação então com a Bat-família. Ela é retratada como uma Batgirl, sim, que teve que largar o seu manto aí para assumir outros trabalhos, inclusive tem referências ao Coringa também, isso não é apagado envolvendo a existência dela, inclusive ela estar aí na cadeira de rodas, então é uma retratação que tá fidedigna aos quadrinhos, então tudo bem, né? Mas talvez a apresentação que eu mais gostei foi a do Tim Drake. O Tim Drake, ele tem muito do que é o Tim Drake dos quadrinhos, ele realmente é fã do Batman e Robin, ele acredita no Batman e no Robin, ele usa até o bate-sinal com elipse amarela lá no seu veículo de locomoção, que é a bicicleta, né? Você vê ele curtindo, assim, coisas que envolvem a dupla dinâmica, ele entendendo que Batman e Robin precisam estar em Gotham City, que é bem o Tim Drake tal qual os quadrinhos, né? O Tim Drake acredita no Batman e Robin, acredita que o Batman precisa de um Robin, e isso dá ensejo, então, para o Tim começar a aparecer mais pra frente, então, como Robin, talvez, aí, dentro dos Titãs, quem sabe, né? Mas eu gostei, pra mim, o Tim Drake foi o ponto mais positivo do que envolveu o primeiro episódio. Envolvendo o segundo e o terceiro episódio, o segundo episódio, então, nós temos o surgimento do Capuz Vermelho, que, de novo, é um lapso muito rápido entre a morte do Jason Todd e o surgimento do Capuz Vermelho. É muito rápido. Possivelmente, eu quero acreditar que eles estão fazendo essa coisa um tanto quanto rápida, porque existe algum plano em relação a isso. Existe talvez uma cabeça pensante que está por trás, talvez, de toda a criação do Jason Todd como Capuz Vermelho. Ou talvez não, talvez seja o próprio Jason que arquitetou tudo. Mas eu não sei se necessariamente ele morreu, a gente fica em dúvida em relação a isso. A gente não sabe também se houve um equívoco em relação ao Batman também, achar que o Jason Todd havia morrido. A maneira como o Batman se manifesta em relação à morte do Jason, uma maneira bizarra de se comportar em relação a isso. Eu realmente não entendi por que o Batman se portou daquela maneira quando viu a perda do Jason, a não ser que o Batman saiba uma coisa a mais envolvendo o próprio Jason, mas não faria sentido tendo em vista o que ele fez no final do primeiro episódio. Então, é isso que acaba me deixando meio... essa maneira como o Jason tá surgindo como Capuz Vermelho. De novo, rápido, vamos colocar já como vilão aqui, pra ele ser então aí o grande antagonista, a gente chamar atenção pra série também, né, já que a galera gosta do Capuz Vermelho. Eu fico muito em dúvida como é que eles vão desenvolver aqui a figura do Capuz e do próprio Jason sendo inimigo dos Titãs. Ao mesmo tempo que a gente vê um arco de história sendo construído aqui em relação a uma rivalidade que a gente vai ver entre a Bárbara e o Dick Grayson, que seria basicamente Titãs versus a polícia de Gotham, né? Você vai vendo aos poucos sendo construído isso, você vai vendo então aqui a Bárbara e o Dick discutindo, tendo problemas entre si, eles tendo ali discussões no que envolve até a figura dos Titãs estarem em Gotham City para tentar capturar aí o Jason Todd. Então, eu com certeza vejo crescer cada vez mais esse arco até o ponto de a gente ver os Titãs aí terem muitos problemas e serem meio que perseguidos pela polícia durante a temporada. A gente já viu que vai acontecer isso aí, né, em bastidores de produção. Então, aqui começa a gente ver então essa discussão aí, esse conflito entre personagens. Para a gente chegar no terceiro episódio, tem um foco aí no casal Rapina e Columba. A gente vê um pouquinho de desenvolvimento dos dois aqui, um pouquinho de desenvolvimento envolvendo também aí o Hank com os seus problemas com a Dawn. E é um episódio assim que tem um final que você fica meio, caraca, vocês vão pra esse lado mesmo? Ok, interessante aqui, né? Vocês estão construindo realmente aqui um antagonismo do Jason Todd com o Capuz Vermelho que tá forte, tá bem forte, criando feridas nos Titãs que realmente vão ser tensos pra cicatrizar. Então, eu acho que a qualidade desse episódio é pelo final, que pra mim foi um tanto quanto inesperado, eu realmente não achei que eles chegariam nesse ponto, mas que acaba sendo o grande ponto positivo do episódio por completo, né? Você realmente ali vê que o casal Rapina e Columba fica bem desestabilizado depois de tudo que acontece, e quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Ao mesmo tempo você vê uma construção de relacionamento aqui dos outros personagens com o próprio Hank, com o nosso Rapina aí, né? Que durante o episódio me soava um pouquinho aquele sentimentalismo barato, sabe? Aquela coisa que você sabe assim, ah, puta, os caras aqui estão meio que trazendo sentimentos aqui envolvendo o Hank com outros personagens, uma coisa um tanto quanto batida, uma coisa um tanto quanto genérica, mas que daí quando chega no final do episódio você fica aí, caraca, hein? Acho que não foi tão barato assim esse sentimentalismo. Eu acho que eles realmente quiseram aqui construir uma coisa que fazia um pouco de sentido em relação até essa questão das cicatrizes que vão ser formadas nos Titãs. Que de certa maneira acaba colocando o Jason
Todd como um vilão assim que tá pau a pau com o Exterminador na questão assim do antagonismo contra os Titãs, né? Ser o antagonista pros Titãs. Na segunda temporada a gente viu o Exterminador fazer coisas que desestabilizou a equipe, né? A primeira formação dos Titãs acabou por causa do Slade, né? Aí nós tivemos a segunda formação e todo o enfrentamento com o vilão. Mas o que o Capuz Vermelho faz aqui nessa terceira temporada, eu acho que tá pau a pau com o que o Slade fez, basicamente, né? É claro que tem outras nuances que envolvem o antagonismo do Slade, mas eu acho que o Capuz Vermelho chegou ali no patamar que agora ele é considerado o grandíssimo vilão dos Titãs ali, né? Junto com o Slade, tá? Mas realmente ele fez coisas que não tem volta. O negócio é intenso. Mas essa breve análise aqui de 3 episódios de 1 hora aí, né? Eu consigo resumir que basicamente a gente tem algumas construções fracas aqui, eu acho, né? Realmente os caras estão adiantando muita coisa pra você colocar um vilão aqui pros Titãs enfrentarem, né? Sendo que você já tinha deixado algumas coisas na segunda temporada em aberto, né? Que envolve a Estelar, Tamarã, a irmã dela e assim por diante, que a gente vai ver sendo construída mais pra frente. Tem também a Dona Troy que vai voltar, né? Então eu tenho um receio de como eles vão acelerar essas coisas todas. Mas eu acho que eles estão indo aqui por caminhos que eu acho que eles já haviam resolvido nos episódios anteriores, nas temporadas anteriores, que não precisava voltar, mas tudo bem. Essa correria aí, eu acho que eles têm que tomar cuidado para não ficar um tanto quanto forçado, tal qual foi as outras temporadas, também construções fracas ali, quando chegava no final e assim por diante. Mas que pelo menos eu tô ficando intrigado em relação a pelo menos o antagonista aqui, né, que é o Capuz Vermelho, né? Como é que realmente aconteceu tudo que envolve aí a morte do Robin pro surgimento do Capuz Vermelho. Como não ficou uma coisa evidente, isso acaba criando um mistério para você explorar durante a temporada. Só que esse é o perigo, na verdade, né? Você cria aqui toda uma ilusão que a gente vai ter uma coisa fantástica mais pro final da temporada, ou pra metade dela, que seja, pra daí talvez não ser nada demais, ou ser uma coisa meio mal construída. Então eu torço pra terceira temporada fazer uma boa construção do Capuz Vermelho, pelo menos aqui, né? Justificar exatamente o porquê o Jason Todd tem todos esses problemas, e não parecer uma coisa que ficou um tanto quanto gratuita aqui, então, nessa evolução do personagem. Então eu tô pagando pra ver aí, né? Mas pelo menos voltamos a assistir os Titãs, né? Eu gosto da série dos Titãs, eu não acho ruim. O problema é só que a galera segue por uns caminhos que você fica meio, pô, os caras não se planejaram direito pra fazer toda essa construção aqui de arcos de personagens, né? Então isso acaba pecando um pouco. Mas vamos lá, né? Vamos assistir a temporada por completo pra poder julgar. Começo interessante em certos aspectos, mas que peca em outros aí. Então, tô de olho em você, hein, Titãs, terceira temporada, hein? Não me decepcione, pelo amor de Deus. Mas eu quero saber de você, assistiu os 3 primeiros episódios? Curtiu? Não curtiu? O que você acha do que houve ali com o Batman? Acho que realmente a série deu uma forçada de barra tremenda aqui, ou não? Acho que tá tudo ok, tudo às mil maravilhas. Me traga seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveita e deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho pra se notificar nos vídeos, eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.